Vídeo novo aqui no meu canal, se vocês não me conhecem, eu me chamo Leandro Moraes. Se você se interessa por festivais, pelo Coachella, já se inscreve nesse canal, porque até chegar o Coachella e quando eu estiver no Coachella e depois do Coachella, a gente vai falar sobre esse festival aqui neste meu canal. E hoje, especialmente, vamos falar sobre o line-up, um line-up que tem Pabllo Vittar e Anitta confirmadas, não é mesmo? No mesmo dia. Então hoje a gente vai conversar sobre esse line-up. Eu já dei uma olhada assim por alto nele, mas deixei mesmo pra gente olhar esse line-up juntos aqui e conversar com vocês sobre as atrações que eu estou mais empolgado para ver nessa edição de 2022. Lembrando que aqui no meu canal tem vídeo da edição de 2019, que eu estava lá. Então tem um vídeo falando sobre o preço de ingressos e como comparar os ingressos. E tem outro vídeo que é um recap, né, que é um dos melhores momentos, que é quase um vlog de como é que foi essa experiência, onde eu vi Ariana Grande, Blackpink, Billie Eilish. Depois dá uma olhada nesses vídeos que eu vou deixar no final deste vídeo específico, também vai estar aqui na descrição desse vídeo, e você também pode futricar no meu canal e encontrar. Vamos agora, de fato, olhar este line-up com carinho, com cuidado, olhar essas letras miúdas que estão aqui. A gente tem, na sexta-feira, gente, Harry Styles, que é um nome que eu não tava esperando. Quando surgiram os primeiros burburinhos sobre Harry Styles, eu falei, gente, nada a ver, né? Um ex-One Direction. Eu falei, não tem como. Mas meus amigos que moram em LA falaram que Harry Styles é uma sensação, é um fenômeno, que os ingressos estavam caríssimos para vê-lo, o show individual dele, né? Da última tour dele. Então, estou empolgado, porque pode ser que a gente veja essa reunião do One Direction no palco do Coachella, né, gente? Eles sempre, né, esses headlines sempre trazem alguns convidados e pode ser que o Harry Styles traga a banda. Não ouvi o último álbum, tem o Watermelon Sugar aí que fez um sucesso, a Daryl eu amo, mas realmente não é um nome de peso assim. Mas prefiro Harry Styles do que Rage Against the Machine, que era a outra atração que estava escalada para sexta-feira no line-up do Coachella lá de 2020, que foi cancelado. Então, tudo certo, tudo bem, posso escutar, posso curtir. E como o sábado vai ser pipoco, que a gente já vai chegar lá, o sábado vai ser de estouro, então é legal que na sexta-feira seja uma coisinha assim mais que eu não gosto tanto, sabe? Vamos para essa segunda linha. A gente sempre olha o Coachella sobre, né, o tamanho das fontes, o tamanho dos nomes neste pôster. Aqui, depois de Harry Styles, nessa primeira linha, nada me chama atenção, nada eu conheço. Na segunda linha também, não tem nada que eu conheço, mas tem um nome aqui chamado Omar Apollo, que os meus amigos estavam falando no nosso grupo de WhatsApp do festival, então eu vou dar uma olhada com carinho. Tem Carly Rae Jepsen, que eu queria ver, também eu faço questão de ver, não conheço nada dela, mas ela tem um álbum aí recente, eu acho que de alguns anos atrás, que o pessoal fala que é uma pérola do pop, então vou ver se eu escuto pra chegar lá manjando das letras, manjando das batidas. Tem mais o que aqui? Tem Mika, olha, anos e anos atrás. Acho que eu já vi no Brasil no Lollapalooza, não sei, mas não é um nome que eu conheço, então eu iria com certeza. Ah, aqui, gente, na quarta linha tem Princess Nokia, que eu nunca vi, nunca nem ouvi, mas eu iria porque eu sei que é um grande nome. Então pode ser que nessa sexta-feira eu tire um tempo pra ver Princess Nokia. Vamos ainda mais para as letras miúdas. Gente, realmente, olha, na sexta tá fácil. Na sexta tem pouca coisa que eu gosto. Por que eu digo que tá fácil, gente? Porque ter muita coisa no mesmo dia também é um problema, entendeu? Mas, por exemplo, né, falando sobre um dia que tudo acontece. Este sábado do Coachella, ele vai ser cheio, gente, porque a gente tem essa grande atração chamada Billie Eilish. Eu assisti Billie Eilish no último Coachella que eu fui, que foi no último Coachella que teve, foi em 2019. Ela não fez no palco principal, mas foi um show incrível. A estrutura era incrível, o setlist era incrível, ela tem uma presença de palco incrível. O grande nome desse Coachella é Billie Eilish. Essa garota, ela vai botar pra pegar, entendeu? Eu ia falar um nome feio aqui, um palavrão, mas não vou falar porque senão o YouTube desmonetiza meu canal. Nessa segunda linha tem Flume, que eu também não conheço, mas é um nome que eu já ouvi falar, então é fácil eu botar pra ouvir, né? Eu não conheço assim, gente, eu não conheço a discografia, eu não conheço as músicas. Megan Thee Stallion, quero muito. Ela veio para um festival aqui em São Francisco, aqui em Napa, chamado Bottle Rock. No ano passado eu queria muito ter assistido, mas não consegui ingresso, então essa é a minha oportunidade. Disclosure, que eu conheço bem, eles lançaram tipo ano passado, ano retrasado, um álbum chamado Energy, que é maravilhoso, sem falar, né, nos primeiros álbuns, no primeiro álbum. Sou apaixonado, então vai ser muito foda. 21 Savage não conheço, Danny Elfman também não, Stromae não, mas também é um nome, ó, Rafael aqui atrás,
já deu... É eletrônico, amor? Não, não, é um francês. Ele tem. É super gostosinho. É gostosinho, uma coisa meio Tame Impala. Nada a ver, nada a ver. Então, mas tem Stromae que o Rafael, meu namorado, vai querer ver, então a gente já vai. Então nesse dia já temos mais uma atração para ver. Ginevon, que eu também nunca ouvi falar, e Anira, gente, que tá nesse nome aí enorme, né? O nome da Anitta tá aqui na segunda linha. É um nome que cresceu, né, da última vez, né, do line-up de 2020, que foi anunciado que já tinha Anitta. Pro line-up de 2022, a gente vê o crescimento da Anitta também, né? A gente sabe quanto ela vem trabalhando pela carreira internacional, mas a gente vê também o sucesso dela com esse nome maior no pôster, né? Ela tá aqui, Anitta, grandão o nome dela. As pessoas estão falando no Twitter que ela vai se apresentar no palco principal muito cedo pra dizer isso. Queria que fosse. Eu queria muito que fosse. Mas os palcos e os horários ainda não foram divulgados, gente. Então, falar que a Anitta vai se apresentar no palco principal é um pouco precipitado. Eu quero que seja lá, entendeu? Boto muita fé, vou estar lá, ó. Linda, maravilhosa. Saindo dessa primeira linha que a gente viu a Anitta, eu vou passar logo pra terceira que tem escrito Pabllo Vittar. Que era tudo que eu queria, né? Eu queria muito que a Anitta e a Pabllo tivessem confirmadas que elas não fossem cortadas desse line-up de 2022. Estão aqui no mesmo dia. E a Pabllo, gente, a Pabllo vai ser uma loucura, porque a Pabllo se apresenta em São Francisco na noite de quinta-feira e ela se apresenta depois no Coachella no sábado. Eu ainda não sei como é que a Pabllo vai sair de São Francisco na quinta pra chegar no Coachella no sábado, mas eu sei que eu vou ter que assistir a Pabllo na quinta e depois do show dirigir lá pra Índio, lá pra depois de Los Angeles, pegar umas 8 horas de carro pra ir direto pro festival. Então, ó, vamos que vamos, assim, tô empolgado. E depois de ver, né, o I Am Pabllo, depois de ver esse show de comemoração da Pabllo de 5 anos, eu tô ainda mais empolgado pra ver o que ela vai fazer no palco do Coachella. E tendo Pabllo e Anitta juntas no deserto, pra mim, é a coisa perfeita pra gente assistir um live de sua cara, né, gente? Eu acho que as pessoas iam surtar. Eu arrepiei aqui, ó, deu uma arrepiada. Realmente, Sua Cara é um dos maiores hits brasileiros na comunidade nacional. Quando toca Sua Cara, as pessoas conhecem, então seria perfeito. A galeria é loucura. E eu queria ver uma no show da outra, entendeu? Eu acho que a Anitta tem que ir no show da Pabllo e a Pabllo tem que ir no show da Anitta, entendeu? E tem que me levar também. Se puder me levar, me leva. Seguindo aqui, gente. Depois da Pabllo tem Hot Chip, que eu não conheço, mas Rafael disse que é uma banda boa, que a gente deveria assistir, então mais um nome para esse sábado. O segundo nome, sei lá, o terceiro, quarto, quinto nome desse dia de sábado que a gente tá anotando aqui é Rina Sawayama, que é um grande nome da música pop nacional dos últimos anos, da música pop internacional dos últimos anos. Eu não ouvi o álbum inteiro, mas ela tem uma collab, né? Eu acho que ela convidou a Pabllo para um remix. E ela é muito, muito boa, tipo assim, Madonna deu a benção pra ela. Então quero muito ver o que mais neste sábado, gente. Beach Bunny, não. Se fosse Bad Bunny eu ia amar. Estou muito feliz com esse dia de sábado. Eu só fico preocupado mesmo de como é que vão ser os horários, né? Porque pode ser que tenha algum conflito e pode ser que, por exemplo, a gente tenha que escolher entre Pabllo e Megan Thee Stallion, entendeu? Que é coisas que acontecem quando você tem um line-up muito bom, né, gente? E fechando, né, domingo, dia de bênção, dia de glória, né? Sunday, a gente vai ter o Ye, que é o antigo Kanye West, né? Ele mudou de nome. Vamos ter também Doja Cat, que eu tava querendo muito, muito, muito. Eu amo Doja Cat e o primeiro álbum foi foda, o segundo álbum foi ainda melhor. Então, tenho visto algumas coisas dela ao vivo, então vai ser muito, muito bom esse show. Também espero palcão pra ela, eu quero uma performance incrível e eu sei que ela vai entregar. Deixa eu ver o que mais aqui. Karol G, que é um outro nome latino super forte. Também quero conhecer mais pra chegar lá cantando e dançando. Ela é um grande nome, gente, Karol G. E ela tem vários feats com a Anitta, se eu não me engano. Acho que tem mais de uma música dela juntas, se pá. Tem uma música dela com a Anitta, uma música da Anitta com ela, entendeu? Então, vai que, né? A Anitta vai estar por lá, gente. Vai estar pelo mesmo lugar, porque elas não colaboram, não se veem juntos no palco. Vamos ver. Fatboy Slim no domingo, gente. Quanto tempo eu não escuto esse nome? Muito tempo, mas iria pra ver. Não sei se é assim que fala, mas tem Maneskin, que é um nome também que me soa conhecido. Também me corrijam se estiver errado, mas o Phineas, né? O irmão da Billie Eilish tá aqui. Nunca vi a performance dele ao vivo, mas seria interessante se eu tivesse um tempo lá livre, assistiria pra saber como é que é o estilo dele. Outro nome aqui que me chama a atenção, Kim Petras. Eu amo Kim Petras, conheci Kim Petras aqui em São Francisco no primeiro show que eu fui no show do Troye Sivan e ela abriu e foi incrível, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre ela e ela fez um show, entregou hits, entregou performance. Então quero muito, muito assistir Kim Petras
neste domingo. Vai ser gostosinho, domingo já tá, né, desacelerando, já tá... Mentira, não vou desacelerar domingo não. Vou desacelerar segunda voltando. Tem Blessed Madonna, que é uma DJ que fez muito sucesso aí, né, fazendo alguns remixes. Eu acho que foi da Dua Lipa, né, do álbum da Dua Lipa, o Future Nostalgia, o remix, né. Então quero ver, assistiria sim, ela é um ícone, tem muito meme na internet. Iria ver ao vivo com certeza, sem problema nenhum. Vamos, o que tem mais? Tem Nath Peluso, gente, outro grande nome latino. Eu amo Nath Peluso. Conheço, escuto, eu acho que também vai entregar uma performance de qualidade. Eu sigo ela na internet e eu vejo que ela arrasa sempre, é um jazz latino. É muito diferente, muito gostoso e ela é muito gostosa. Quero muito ver Nath Peluso. O que mais que temos aqui? Temos Swedish House Mafia. Tá escrito aqui, Returning to the Desert, tipo, voltando para o deserto. Mas a gente não sabe aonde, nem como, nem porquê, né? Mas eles estão aqui. Então, acho que esse line-up está excelente. Acho que tem muito nome aqui, vou sofrer para fazer escolhas, mas ainda bem que vou poder fazer escolhas, né? Aconteceu que a gente tinha comprado o ingresso pro festival de 2020 não rolou, eles reembolsaram a gente, e aí quando saiu a pré-venda, né, dos ingressos ano passado, a gente já foi lá e comprou os ingressos pro primeiro weekend, pro primeiro final de semana, agora que vai acontecer dia 15, 16 e 17 de abril, no meio de abril, então daqui uns 3 meses estou indo pra lá. Como eu falei pra vocês, tem vídeo aqui no meu canal falando sobre valores, sobre ingressos, sobre o camping, então dá uma olhada nesses vídeos do Coachella. Hoje mesmo no meu Twitter eu tava tirando algumas dúvidas de um garoto que tá vindo do Brasil pro seu primeiro Coachella, ele me fez algumas perguntas, fico feliz em ajudar, então se você também tem alguma dúvida me manda lá no meu Twitter, no meu Instagram que a gente conversa. Pode deixar aqui também nos comentários. E nos comentários, gente, vocês também podem deixar alguma indicação de banda, entendeu? Pra eu ouvir. Eu acho que o festival é uma boa oportunidade de você conhecer várias bandas e assistir várias bandas, entendeu? Mesmo aquelas que você não tem muito carinho, muita devoção, sabe? Eu me entrego, eu me jogo, eu escuto muitas indicações dos meus amigos, do meu namorado, porque eu acho que é realmente uma oportunidade de viver uma experiência diferente e se propor a diferentes ritmos, né? E como a gente vai ter que fazer escolha, porque tem muito palco, muito artista, muita atração, 3 dias. Às vezes é bom você conhecer o máximo de artistas pra você assistir o máximo de coisas possíveis, sabe? Vai ter vlog da viagem, vou tentar fazer lives por lá. Vou postando também no meu Instagram, então me segue, @Leandro Moraes no meu Instagram. Então, se você quer saber do Coachella 2022, me segue aqui, me segue no meu Instagram que a gente vai conversar ainda muito sobre o festival. Volto aqui quando sair o schedule, quando sair os horários dos palcos. Beijo, tchau, tchau.